Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Café Essencial. Hoje estou abastecida com o meu cafezinho quentinho, esperando vocês. Uma live especial de perguntas e respostas, porque a gente já está aí há mais de 30 episódios do nosso Café Essencial e tem coletado muitas perguntas, né? Eu trago as perguntas também no meu conteúdo, nos meus stories, mas tem muitas dúvidas, né? Que surgem durante a live, que chegam no direct. Então, eu quero que vocês participem dessa live especial de perguntas e respostas. Eu vou deixar aqui o título para vocês apertarem. Vocês podem clicar aqui embaixo e colocarem a pergunta que eu respondo ao vivo. E eu tenho uma listinha aqui minha também sobre organização. Tem várias, gente. Depois a gente vai entrando nos assuntos que eu falei da semana sobre a casa minimalista. Perguntas e respostas. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Como é que estamos nessa sexta-feira gostosa que tá bem fresquinha? Vou começar com uma bem polêmica aqui. Na verdade não é polêmica, tá? É uma que eu sempre recebo sobre organização, que é por onde começar a organização da casa. Eu trago bastante conteúdo sobre isso, porque essa pergunta sempre se repete. Eu acredito que seja uma questão para muita gente sobre por onde começar, né, na organização, por onde começar a fazer o desapego, a triagem, o destralhe, né, como você gosta de chamar aí na sua casa. Tem muita gente que fica com essa dúvida, né, eu preciso fazer a descarte antes de contratar uma personal organizer, eu contrato a personal organizer que ela faz o descarte. Gente, calma. Primeiramente, sim, se você quer contratar uma personal organizer, não vá fazer a organização antes dela chegar, ela vai ser profissional para fazer isso, então você vai contratar o serviço dela que já vai incluir essa parte, né? Eu tenho projetos que eu faço, descarte com o cliente, tem projetos que eu não faço, que eu só faço a recomendação e ela vai fazendo sozinha. Bom dia, boa tarde, Dani, boa tarde, Karen, boa tarde, Juscelia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso cafezinho essencial. Hoje de perguntas e respostas. Deixa eu pinar aqui, que aí vocês sabem que hoje é sobre perguntas e respostas. Pronto. Então, o que eu recomendo? Se você tem, né, uma bagunça para organizar, quer fazer dar um fim naquele quartinho dos jogos que a gente apresentou essa semana, ou no escritório, no home office, seja onde for, né, seja qual for o ambiente da sua casa para ser organizado, contrata a personal organizer. E ela vai montar todo o plano, né? A gente vai montar todo o projeto personalizado conforme que você precisa. Então, se tem um descarte envolvido, sempre tem, mesmo as pessoas que falam, já doei tudo, eu já tirei tudo que não serve, já fiz todos os descartes, sempre tem, né? Então, eu ainda mais, né, como personal organizer minimalista, eu sempre vou cavando mais fundo por essas questões, né? Pra gente realmente ficar com o essencial, ficar com o que faz sentido, com o que com o que te deixa feliz e com o que deixa a casa mais leve. Enfim. Se você vai fazer, então, né, pretende contratar a profissional, ela vai conduzir esse processo de triagem com você ou sozinha, né? Tem cliente que fala assim, não quero me envolver, você separa aqui as coisas e eu vou olhar à noite, por exemplo. Tem cliente que não fica com você durante o projeto todo. É um pouco mais demorado quando é assim, porque você não vai ter ali o feedback rápido do que precisa ser separado ou não. Então, geralmente ela vai fazer isso depois, à tarde, ou ela vai tirar um dia para ficar com você para fazer isso. Às vezes eu faço isso no sábado para facilitar o processo, né? Porque para mim é muito melhor eu ir lá no sábado que ela tá disponível e ela resolver essa questão do descarte do que eu fazer sozinha. Eu tenho que ficar perguntando, deixando as coisas lá no chão, em outro local para ela analisar e separar. Então, acaba demorando o processo, não fica tão eficiente. Outro ponto é que você tem que calcular e precificar isso, esse tempo, né, de triagem, de descarte junto com o cliente. Então, se você for lá só dobrar, organizar, né, fazer toda a organização de um closet, um tempo. Se você for lá com a pessoa, olhar peça por peça, analisar se ela vai ficar, se ela não vai ficar, às vezes esperar ela experimentar a roupa, é outro tempo. Então, às vezes demora o dobro do tempo ou mais, dependendo do volume das peças. Então, já fica a dica aí também para as personal organizers que estão começando, que se você for fazer esse processo de triagem da casa inteira, ou do closet, ou do escritório, ou do quarto das crianças, ou dos jogos, né, quarto da bagunça, vai demorar um pouquinho mais. Então, vocês precisam precificar isso, porque senão vai ficar realmente fora do projeto. Vamos lá.
Então, se você não vai contratar um personal organizer, como começar? A gente também vai colocar esse desenho aqui para vocês entenderem também como fazer. Eu sempre tenho as etapas, se vocês não assistiram as primeiras lives do Café Essencial, eu passei as 5 etapas da organização essencial, que é o meu método. E sempre você vai começar pelo ambiente mais fácil, né? No meu ver, e de muitos estudiosos do assunto, eles também recomendam começar pelo ambiente mais fácil. É claro, gente, se você vai começar pelo quarto mais bagunçado, mais lotado, mais entulhado, você pode se cansar, você vai se desmotivar, você pode largar o processo no meio do caminho. Então, comece pelo mais fácil, geralmente a sala ou um lugar que tenha menos objetos, para você não se desmotivar e conseguir essa energia para continuar o processo. Então, ter o resultado desse primeiro ambiente vai fazer toda a diferença na hora de você falar, não, eu adorei, é isso que eu quero essa experiência em todos os outros ambientes da minha casa, então eu vou continuar. É isso que motiva. Agora, se você começar, né, pela garagem, talvez você desista ou você não continue o processo. Aí tem as 5 etapas, né, que eu vou passar rapidamente aqui, mas tem muito lá nos meus vídeos também. Primeiro é a triagem, né? O descarte, o desapego, chame como vocês quiserem, né? Não tem como organizar o que você não vai usar, então organizar bagunça, organizar tralha, organizar o que não vai ficar na sua casa. Então você só vai estar secando gelo ou tirando as coisas do lugar e colocando de novo. Então, se não tem um mínimo descarte possível, talvez não seja efetiva essa organização. É duro, mas é verdade. Então, a primeira etapa é sempre a triagem. A segunda é a categorização, que as pessoas às vezes se confundem como fazer. Se você estiver fazendo no closet, calça com calça, short, bermuda, roupa de academia, tricô, blusa manga longa, manga curta, alcinha. Separar as categorias o máximo que você puder vai te dar clareza das quantidades e do que você realmente precisa, do espaço que você precisa ocupar ali naquele armário. Então, a categorização é fundamental e nós fazemos isso mesmo. A gente tira tudo do armário. As meninas ainda me perguntam isso. Você tira tudo mesmo? Eu falei, tiro. Não tem como organizar o closet, o armário, sem tirar tudo. Mesmo que seja por partes, eu tenho que tirar tudo do armário para saber o que tem lá dentro. Depois a setorização, você já entendeu que você tem mais peças para pendurar e menos peças para dobrar. Então, eu preciso de mais cabides, eu preciso de mais espaço no cabideiro, ou eu preciso criar um espaço maior no cabideiro, ou eu preciso se eu quero dobrar mais, eu preciso de mais gavetas, de mais colmeias, de mais nichos, mais prateleiras. Então, tudo vai depender da categorização, entende? Por que a categorização é tão importante? Que sem ela você não consegue entender o processo e fazer a separação dos espaços, a setorização, o que eu uso, o que eu não uso, né? Eu uso todos os dias essa série de roupas aqui, essas peças, né? Para trabalhar ou para fazer outra atividade. Então ela precisa estar fácil para mim, o acesso tem que tá bem prático, eu não posso deixar lá no alto, lá no fundo do armário, eu preciso que esteja aqui visível. Então isso a gente analisa quando a gente categoriza, quando a gente sabe a função da peça, o que eu tenho naquele armário, porque às vezes a gente já nem lembra mais o que tem naquele armário, tá tudo junto e misturado, e a gente vai lá só colocando mais peças. Eu fiz o ano passado um closet masculino. Vocês acham que só as mulheres têm bastante roupa, né? E o cliente já tinha muita calça jeans, calças de brim, calças de todos os tipos, roupas na etiqueta. Não são só as mulheres que têm roupas na etiqueta também, eles também têm. E aí eu fui lá na manutenção depois de um tempo, já tinha rolado um descarte, segundo ele, já tinha rolado um descarte, né? Não vi, mas eu acredito. E aí eu voltei naquele cliente e de novo tinha lá mais 4 calças praticamente iguais, só as cores diferentes, na etiqueta também. Então assim, mesmo tendo muitas, né, dezenas de calças, ainda estavam lá, diz que já tinha feito descarte, ainda comprou mais. Então a bagunça volta, ou aquele espaço, gente, é finito, não adianta organizar, né, contratar personal organizer, fazer organização se você não parar de comprar, ou não comprar desproporcionalmente ao espaço que você tem, ou criar mais armários, criar mais closets, é uma loucura, mas acontece. Então, muita gente questiona isso também, fala, eu começo a organizar, fica tudo lindo, mas aí depois eu descarto, mas depois eu compro de novo. Então, tem até essa pergunta aqui. Como curo, foi engraçado, tô lendo do jeito que veio, tá, gente? Como me curo da compulsão de comprar, né? Eu não sou psicóloga, não vou entrar na questão da compulsão aqui,
né? Ou porque a gente compra, ou porque da compulsão. Mas eu quero que vocês entendam que é um hábito, né? Se eu continuar comprando as roupas, se eu continuar comprando mais do que cabe na minha casa, não vai ter organização, não vai ter personal organizer que resolva, né? Então, a gente vai lá, delimita aquilo. É claro que se eu vi uma promoção, comprei uma calça, comprei um jeans, uma blusa, tá tudo bem. Mas aí você vai ou entrar naquela regrinha do entra um, sai um, né? Comprei um, sai um. Tem gente que é mais radical, hein? Compra um e sai dois, né? Eu acho isso bem legal. Ou realmente analisar se faz sentido essa compra, né? Quando a gente organiza, eu sempre falo isso, a gente economiza incrivelmente mais do que o valor que a gente investe nessa organização. Eu tenho provas disso. Clientes minhas que compram o meu serviço, que compram o meu serviço de organização e manutenção, compram bem menos. Elas compram bem menos, compram realmente o que elas querem, não compram mais no impulso, porque elas veem todas as peças que elas têm, então elas veem todos os sapatos que elas têm, então elas têm essa clareza das peças que elas têm no closet. Então ela fala, não, eu já tenho 5 pares de sapato vermelho, eu não vou comprar mais um sexto. Ou então vai comprar um preto, vai comprar de outra cor, mas não aquele vermelho mais, porque ela já sabe que ela tem 5. Então, a minha função ali como profissional de organização é trazer essa economia, né? Principalmente, é um dos meus valores, mas principalmente trazer esse closet, né? Trazer essa alegria de se vestir, a alegria de usar as coisas que tem na casa para a família, para essa pessoa, para essa família, sem que ela tenha que sempre comprar mais. Eu preciso de um prato, eu preciso de uma louça, eu preciso de uma almofada, eu preciso de sabe? A gente está sempre buscando algo, sendo que às vezes a gente tem em casa, né? Essa é uma das coisas que a gente identifica no projeto, mas também porque tá tudo bagunçado, então ela não tem o prazer de procurar, de pegar a peça, de se vestir de manhã, de às vezes ser pontual, né? Chega atrasada, aí começa o dia toda enrolada, de mau humor, estressada, porque o banheiro tá bagunçado, porque o quarto tá bagunçado. Então a gente entra num flow ali da bagunça, num ciclo da bagunça que a gente não sai mais, porque a gente não e a gente não entende que às vezes é só realmente organizar o físico ali, o closet, o armário, a despensa, ou o banheiro. A gente acha que não, eu resolvo, eu consigo fazer, enfim, a gente vai atropelando as coisas e vai substituindo. Fala, é muito caro, não preciso de uma personal organizer, eu mesma organizo. Tudo bem, se você tem essa disposição, esse tempo, eu ensino aqui vocês a fazerem tudo isso, a organizarem sozinhas. Mas se vocês não têm esse tempo, não têm essa energia, essa disposição, não tão afim, gente, contratem uma profissional de organização, porque vocês vão resolver isso em dias, de repente em um dia só. Tem casos que eu resolvo em um dia, um closet, né? Se for um closet razoavelmente, né, de um tamanho razoável, eu resolvo em um dia. E ela vai colher esses benefícios ao longo da vida dela, né? Se ela manter ou se ela contratar meu serviço de manutenção, ela vai sempre ter essa alegria, essa motivação. Tem clientes que começam a malhar, que voltam a malhar, que voltam a fazer as atividades, porque sentiram a alegria de ter as roupas ali dispostas, a colmeia de meia, a colmeia de roupa de corrida, a colmeia com todos os itens que ficava ali tudo enrolado na gaveta. Então, assim, é um movimento, né, um processo, não é do dia para noite. Então muita gente fala, como é que eu vou largar a compulsão de comprar? Eu não posso realmente dizer como curar a compulsão, mas eu posso te dizer que a organização vai te ajudar no processo, com certeza. Porque com a organização você vai ter esse controle das suas peças, vai ter as peças lindas e dispostas no seu armário, seja ele o tamanho que for, e vai ter esse resultado, realmente essa satisfação de usar de novo as peças, de combinar as peças, de ver tudo, o prazer de usar, né? De repente, tinha um monte de roupa ali que não me servia mais, então aí eu já doei, já tirei da minha casa, e investi naquelas que eu gosto, que me deixam bonita e tal, e aquilo te deu uma nova alegria, uma nova energia para seguir em frente. Bom dia, bom dia, boa tarde, Bruna, tudo bem com você? Vamos tomar meu cafezinho aqui, tem um monte de perguntas, podem deixar aqui as suas perguntas que eu vou responder tudo hoje. Outra aqui da organização Como Começar, tem uma outra subpergunta aqui do mesmo assunto, que é o que priorizar, né? Muita gente fica muito preocupada com o processo, o que eu priorizo? Eu dou sempre 2 dicas, né? A mais fácil, né? O cômodo mais fácil, ou aquele cômodo que tá doendo mais, né? De repente,
Eu não aguento mais a minha despensa, eu não aguento mais o meu armário da área de serviço, eu tô muito estressada porque o quarto das crianças estão de pernas pro ar. Então, invistam nisso, né? Invistam nesse ambiente. Então, a prioridade, eu sempre pergunto para o meu cliente, qual é a sua prioridade hoje, né? Geralmente ele me fala, mas a prioridade é o closet, é o home box, ou é a garagem, enfim, eu fecho projetos assim aleatórios, né, fechados por cômodo, ou a casa toda. Geralmente, quando é a casa toda, é a mudança, né? Então, eu também pergunto para ela que para mim a prioridade sempre é a cozinha, né, e quarto das crianças. Depois eu vou montando os outros quartos. E aí eu pergunto pra quem me contratou se realmente é a cozinha, ou se é o quarto da criança, ou se é o home office, enfim. Aí a gente monta um plano, né? Eu tenho clientes que, por exemplo, eu não vou trabalhar nos próximos 3 dias, então deixa o home office para depois. Prioriza a cozinha, porque no próximo dia a gente já vai comer, né? Já vai preparar os alimentos na cozinha. Mas geralmente ali no primeiro dia a gente já tem a cozinha montada, porque realmente é a alma da casa, né? Então, se tiver criança, precisa comer, enfim. Eu sempre oriento também a deixar algumas coisas pré-prontas, né? Congeladas ou coisas assim, que vão facilitar aquela refeição naquele dia à noite, para não ter que cozinhar, porque aí até achar as panelas, até achar tudo, né? Pode ser que não esteja tudo facilmente ali à mão. Mas eu sempre monto a cozinha no primeiro dia, né? E dou essa prioridade, aí faço aquela malinha de viagem para cada um, né? Para cada um da casa, para eles terem as roupas, né? Pelo menos na primeira noite, porque na segunda a gente já vai abrindo as caixas, já vai montando os quartos e tá tudo certo. Então, acho que priorizar é muito pessoal, você vai encontrar aí o que você precisa, né? O que tá te doendo mais, o que tá gritando. Escreva aí pra mim, o que tá mais... qual que é o calcanhar de Aquiles aí da casa de vocês. Como organizar... A próxima pergunta, gente. Como organizar gastando pouco? Deixa eu ver aqui que tem um monte de perguntinha. Como organizar gastando pouco? Essa é fácil. Primeiro que eu sempre falo que a organização ela sempre gera economia. Você não precisa sair comprando produtos organizadores caros, nem as colmeias, nem aqueles acrílicos, nem cabides de veludo. Primeiro, cuide, né, do que está na sua casa. Então, fazer a triagem, fazer a categorização, fazer todas as etapas da organização essencial não requer nenhum dinheiro, né? A não ser que você realmente queira contratar personal organizer, mas se você quiser organizar sozinha, nesse primeiro momento não se gasta nada, né? Você pode aproveitar o que você tem em casa, aproveitar cestos que você já tem, caixas que você tem, encapar essas caixas com tecido, com outro tipo de material e usar elas, né? E aos poucos você vai comprando produtos organizadores assertivos, né? Porque o que dá, né? Dá aquela louca da organização, vou lá naquela loja, vou comprar tudo e vou trazer para casa. Só que aí você não mediu o seu espaço, você não fez a triagem, você não sabe o que você vai guardar naqueles materiais. E aí às vezes a gente fica com aquele problemão, que vai ter que trocar, vai ter que devolver, aí acaba ficando com as caixas, com os itens, e investir um recurso alto. Então, o produto organizador, gente, é o final da lista, tá? A gente só compra ele lá na revisão, né? Entre a setorização e revisão, porque a gente já analisa o que realmente precisa. Eu nunca levo produto organizador no primeiro dia, nunca. É muito difícil, só se eu já sei que a pessoa está precisando de colmeia e aí ela já me pediu, eu levo. Mas se não, é lá do meio para o final do projeto que eu vou levar. Então eu já fiz todo o descarte, já fiz a categorização, fiz a setorização e aí eu já sei quantidade de peças, já sei largura de gaveta, profundidade de gaveta, já sei quantas prateleiras, quantos nichos, e aí eu planejo o meu material. Inclusive, nesse ponto, tem até as meninas da Multicoisa, pode até me confirmar aqui. Eu chego lá e levo as peças e levo para o meu cliente e é consignado, eu posso devolver. Mas eu já tô naquela etapa que eu já sei o que o cliente precisa, já me deu um ok do que ele quer comprar, e eu levo exatamente o que ele precisa. Eu não vou levar nem a mais nem a menos, né? Pode ser que falte, mas a mais nunca tem. Nunca sobra. Porque eu já vou com a quantidade certa, com as medidas, com tudo certinho. Então, eu levo e até elas falam, nossa, você é uma personal que nunca traz nada de volta. Porque eu já planejei. Então, eu planejei essa organização. Então, eu sei que eu preciso usar lá. Eu sei quantos cestinhos, quantas caixinhas, quantos cabides, quantas colmeias. E se precisar de mais, é claro, né? Pode ser que
falte mesmo assim, eu peço lá depois. Mas entendo que às vezes a devolução pode ser muito chata de fazer, ou você está em outro lugar que não aceita devolução, ou você é longe da sua casa, você vai ter que voltar na loja, então acaba ficando lá. Então não comprem, né, produto organizador logo de cara. Eu sei que a gente fica louca nessas lojinhas, né? Hoje são muitos estímulos aí de produtos organizadores muito eficientes e bacanas, mas não compre agora, né? Use o que você tem em casa, use caixinhas de celular que são ótimas ali na gaveta do escritório, né? Reaproveite os materiais, né? Eu tava dando dicas também de caixas de bolsa, como você fazer um bom organizador de às vezes, sapato, de outros itens dentro de caixas de bolsa, tudo dá pra gente olhar, né, com esse olhar da sustentabilidade também. Deixa eu ver. Sobre compras, eu acho que já foi. Aqui, gente, sobre a compra ainda, né? Por que a gente fala que a organização economiza, né? Alguém tá perguntando aqui, eu compro tudo de novo porque eu me encontro. Olha que loucura, né? A gente faz isso, quem nunca fez isso, né? Tá procurando aquela blusa específica lá para ir naquela festa ou para ir naquela entrevista e você não encontra. Aí você compra outra, né? Ou compra um vestido, ou compra um blazer, compra algum item, né, que sumiu da sua casa. E aí a gente sempre brinca aqui que a casa sempre dá conta, né, gente? Se você não emprestou para ninguém que não te devolveu ou perdeu fora de casa, que é bem pouco provável, tá na sua casa, né? Eu tenho certeza disso. Se a gente fizer um mutirão aí, abrir todas as gavetas, tirar todas as roupas, a gente encontra lá o lenço, ou encontra a camisa, encontra o vestido. E aí a gente cai nessa, né? Tipo, eu vou ter que comprar porque eu não sei onde tá, né? Ou uma gravata do marido, ou enfim, um cinto. E aí depois, né, passados alguns meses ou semanas, a gente, né, lindamente tá lá pegando uma blusa, uma calça, encontra a peça que a gente queria tanto, né? É sempre assim, quando a gente não tá procurando, ela ressurge das trevas, né? E aí joga na nossa cara que a gente comprou errado, que a gente gastou dinheiro, que a gente comprou de novo e tava realmente na nossa casa. Então, esse deslize aí de comprar porque a gente não encontra é um dos motivos que a gente também gasta dinheiro, né? Que a gente também gasta nossos recursos mesmo tendo em casa e não sabendo onde tá. Então, ter esse controle da casa, ter esse controle de tudo que a gente tem, né, de tudo que a gente, onde está, né, às vezes exatamente onde tá, a gente não sabe, mas a gente sabe que tá dentro da nossa casa, tá no armário, tá, né, de X porta, a gente vai lá e pega, né. Até tem uma pergunta que eu sempre levanto, assim, quando você tem que pegar um item na sua casa, você pega ou você procura? Né? Eu vou até fazer um post sobre isso, porque é bem interessante, né? Esse questionamento. A gente pega, né? A gente vai lá e pega em minutos, ou a gente tem que ficar procurando aquilo, tem que lembrar onde foi que usou a última vez, quem que usou, quem que deixou, aí tem que ficar perguntando para as pessoas da casa se alguém pegou, se alguém prestou, se alguém levou para algum lugar. Então, gera um estresse, né? Não tem nem como falar, gera um estresse na família, porque a gente fica ali, onde está o pendrive, onde está isso, onde está aquilo. E a gente compra, né? No fim das contas, acaba comprando se é uma necessidade daquilo específico. A gente compra outro, né? Compra outro cabo, ou um outro aparelho, ou um outro item lá que sumiu. E aí a gente fica com esse prejuízo aí também no bolso de ter comprado. Aí a Bruna disse que procura. Então tudo bem, Bruno, mas pelo menos você tá, né, em busca do objeto perdido. Você não tá ali saindo para comprar. Mulher, a gente tem ainda aquela coisa de usar aquela roupa específica, né? Se a gente não encontra aquela blusa com aquela estampa, né? A gente tem mais 20 opções no armário, mas a gente quer aquela, né? Eu tenho isso, né? E hoje eu não preciso ficar procurando, mas esses dias eu fiquei procurando uma necessaire. Não é uma necessaire, é uma malinha de viagem que eu tinha colocado umas outras bolsas dentro. E eu tinha certeza que estava em casa, porque eu não doei, é uma bolsa que eu uso bastante em viagem. Eu queria achar a bolsa que tava dentro. Aí eu falei, não, tá naquela bolsa rosa, né? E eu saí a caça em casa. Eu falei, não, eu tenho que encontrar. Tirei tudo do maleiro, tirei tudo da área de serviço. E meu marido aquele, não, mas não tá aqui, não, se doou, não sei o que. Eu falei, não, eu não doei, eu tenho certeza. Aí tava no local errado, que não foi eu que tinha guardado, não sei se em que momento eu fui abduzida e guardei nesse armário. Tava em outro espaço totalmente diferente, que é um armário que eu não uso, que é o armário do outro quarto que eu tenho em casa.
Então, tava lá, dando bobeira lá. Não sei porque ela foi para lá, mas tava em casa, né? Eu tive que procurar, né? Vou assumir aqui pra vocês que eu tive que procurar. Mas não sei por que cargas d'água ele foi parar. Essa bolsa foi parar lá nesse armário, né? Aí pronto, aí já também deu a louca. Fui lá e peguei o maleiro. E todas as bolsas vão ficar ali agora. As malas e as bolsas. Não tem mais nenhum outro lugar que tem bolsa. A não ser na área de serviço que fica minha mochila com as coisas de organizer, porque dali eu já saio, né, de casa. Então eu deixo ali meus itens, de vez em quando eu tiro dali, vai pro meu armário do home office, mas como eu tô sempre em projeto, então fica ali uma bolsinha com os gabaritos, com uns kitzinhos que eu levo no cliente, então fica ali num gavetão, fácil para sair de casa. O restante fica nesse espaço. Então, a experiência que eu tive me fez uma lição, né? Falei, eu não queria ter perdido aquelas bolsas, né? Uma bolsa que eu uso bastante, e eu não sabia onde estava. Então, tive que procurar, né? A Bruna tá falando, é muito triste isso. É triste, né? Realmente, a gente perder as coisas, não saber onde tá. E ter esse controle, né? Pelo menos esse mínimo controle das coisas, da casa, dá uma satisfação também e uma clareza pra gente lidar com as atividades rotineiras do dia a dia. Porque a gente não percebe, mas a gente perde muito tempo, né, procurando esses pequenos objetos, né? Eu tenho uns dados aqui que a gente perde em torno de 150 dias na vida só procurando a chave, o óculos, o cabinho, aquela coisa de sair da casa e falar, ai, cadê a chave? Ai, cadê o celular? Cadê não sei o quê? Sabe aqueles mini segundos ali, milésimos de segundos que a gente perde procurando esses itens? Isso ao longo da vida dá mais de 150 dias. Então, assim, é meio ano da vida, né? Procurando esses pequenos objetos. Não tô falando desse tempo aí que eu perdi procurando a bolsa, que foi muito mais que isso. Então, é muito tempo. Então, esse estresse, essa angústia de não saber onde tá, ou perder um documento importante, perder uma foto ali, uma lembrança, uma coisa que você sabe que guardou, mas não lembra onde estava, ou alguém tirou realmente do lugar. Então tem muita coisa. Eu sempre falo do pendrive, gente, não é porque eu sou apegada a itens materiais. É que eu tenho preocupação com o que tá no pendrive, né? De documento, de trabalho, alguma coisa ali. De trabalho eu nunca tenho, porque o meu sempre chega do celular, já vai pro meu computador e tá tudo protegido. Mas, sei lá, trabalho, né, do meu marido, alguma coisa assim, com os nossos dados. Então, pendrive é uma coisa que ninguém dá muito valor, porque é pequenininho e tal, pode perder, mas pode ser que tenha dados ali importantes, né, e perdendo, não sabe aonde foi parar, então é como se perder um documento, né. Então, eu me preocupo com isso, então mantenho todos eles no mesmo lugar, uma caixinha, né, no escritório. Então, geralmente eu limpo tudo, eu uso realmente para transferir coisas de um computador para o outro, mas eu procuro não deixar ele com arquivos. Então, essa segurança de dados hoje é muito importante também. A gente precisa tomar cuidado, porque não é só perder o item material, né? Mas perder dados, perder itens digitais, fotos, arquivos, né? Eu sempre falo aqui que perder a foto do seu filho, a foto, né, daquela viagem incrível, o registro da criança dando os primeiros passos, não tem preço, né? A gente perder isso. Então, a organização também, ela te leva para esse controle da sua vida, para essas coisas do dia a dia. A gente acha que é bobeira, mas não é, né? São pequenos detalhes que vão fazer o seu dia mais leve, a sua casa mais fácil de organizar, a rotina mais tranquila, menos estressante, menos aquela, mãe, onde tá isso? Mãe, onde tá aquilo, né? E a gente fica ali tentando achar onde tá as coisas. E aí, cada um sabendo, né, lidar e cuidar dos seus itens e manter cada coisa no seu lugar e ter um lugar para cada coisa também. Meninas, o que vocês querem saber? Hoje eu tô toda, né, montada aqui no perguntas e respostas. E eu tenho mais algumas perguntinhas, mas eu vou encerrando por aqui. Se vocês tiverem mais algumas perguntas para me fazer. Bastante perguntas sobre compras. Não, sobre espaço, ter menos espaço que coisas. Isso é importante falar. Vamos falar de espaço. Eu tenho pouco espaço e mais coisas. Maria, como organizar? Gente, calma, né? Para tudo tem solução, né? Os lugares que são menores precisam ainda mais de organização, né? Todo mundo fala, mas aquelas casas imensas que você faz. Nem sempre eu faço casas imensas. Eu faço casas pequenas, eu faço apartamentos menores e que precisam de organização e de técnica para aproveitar esses lugares, né? Aproveitar prateleiras, né? De repente criar espaços para poder organizar
aqueles itens, né? E nesse momento pós, né, de pandemia, teve muita mudança de casa para apartamento, por questões financeiras, ou de apartamento para casa, para ter mais liberdade. Então, teve de tudo, né? Teve, né, cliente enxugando as despesas e indo para lugares menores, e teve gente indo para outros lugares para ter espaço para as crianças, para ter um escritório, enfim. Quando o desafio é do maior para o menor, né? Aí sim que você precisa de organização, de técnica, de processo, de um método que funciona, de produtos organizadores realmente eficientes para facilitar e multiplicar esse espaço. Então eu sempre falo, por exemplo, uma prateleira que você tem uma altura muito grande, você precisa aproveitar essa altura. Então criar, colocar os aramados, aquelas prateleiras de aramados para duplicar a prateleira, colocar prato em cima e embaixo. Ou realmente colocar uma prateleira de madeira ou de vidro, né? Aí entra toda uma questão de marcenaria, mas também dá para fazer, para não desperdiçar essa altura, né? Ou fazer como eu faço, eu tenho na minha despensa, eu tenho prateleiras altas. Eu não quero colocar potes pequenos, eu coloco garrafas com os meus cereais, com os meus mantimentos, porque aí eu aproveito a altura dessa prateleira. Então, o produto organizador, ele não tá ali só para enfeitar ou só para ficar tudo bonitinho, organizado, mas para otimizar o espaço e duplicar, né, essas prateleiras, verticalizar alguma coisa que você precisa, mudar a direção ali dos paninhos de prato. Não tem gaveta para paninho de prato, não tem problema, a gente faz uma caixinha, compra um cestinho, coloca os panos de prato e põe na prateleira. Então, assim, não sempre dá para resolver o problema do apartamento pequeno, da casa pequena, com organização, né, com prateleira de trilho para a gente colocar. Se não tem muito armário, a gente colocar ali as louças, os copos, né? O que usa todos os dias. Então, criando a necessidade, analisando a necessidade do cliente ou a sua na sua casa, para a gente criar essas soluções. Então, não tem como falar, o que eu faço numa casa, eu faço na outra. Eu uso a mesma técnica, mas é totalmente personalizada. Eu vou usar a partir da necessidade do cliente. Semana que vem eu volto numa cliente, né? Que eu comecei o processo semana passada, e a gente vai mexer na cozinha. A cozinha é pequena, mas tem prateleiras, tem ali, já tem uns móveis pra gente otimizar, mas eu vou ter que criar algumas soluções ali para aumentar um pouquinho mais. De repente, prateleira na parede. Vai ter que ter aí umas técnicas mirabolantes aí que vai ajudar nesse projeto, porque as cozinhas são pequenas, né? Hoje, mesmo em apartamentos grandes, geralmente a cozinha não tem muita parede, porque é tudo aberto, então não tem muito armário. Se não tem muita parede, não tem muito armário. Então, onde você guarda tudo, né? Geralmente a gente tem que criar alguns espaços suspensos, ou trazer um outro móvel, trazer um aparador com gaveta, né? Para colocar a louça, para colocar aparelho de jantar, pra gente, né, otimizar. E vai pra sala de estar, de repente, né, a sala de jantar está, de repente tem um aparador ali que vai a louça. E na cozinha fica só, né, o básico do preparo, a panela, os pratos do dia a dia. E aí a gente vai criando soluções. É isso, meninas. Alguma pergunta a mais? Sextou aí também? Não pode mais usar essa hashtag, hein, gente? Sobre compra tem bastante. Semana que vem a gente vai trazer mais uma série especial no Café Essencial sobre organização profissional. Eu tenho uma live também na Cooper Johnson no dia 31 de agosto, gratuita. Não é aqui no Instagram, não é nesse formato, então precisa se inscrever mesmo sendo gratuita. É dia 31 de agosto, 5 da tarde, se não me engano. Eu deixo aqui nos stories para vocês colocarem e se inscreverem nesse workshop. Todos os workshops da Cooper Johnson são gratuitos, mesmo para não cooperados. Aí entram lá no bit.ly, bit.ly/eventos Cooper. E vai ser uma live sobre personal organizer mesmo. A gente vai falar sobre a profissão de personal organizer, que é promissora, que só vai crescer nos próximos anos. E vou dar uma mão na massa, vou fazer um workshop mão na massa também com algumas dicas, com algumas dobras, com algumas técnicas de cabide. Vou preparar uma surpresa bem especial para vocês lá. Então, segunda-feira a gente se encontra no Café Essencial, 7h33, no horário original. E terça, que é dia 31, né, se não me engano, é o dia da webinar, da live da Cooper Johnson, às 5 da tarde, tá bom? Um beijo, um ótimo final de semana, aproveitem, se cuidem e até segunda-feira. Tchau!